Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio Santos, fundador e diretor da Escola Teológica Shema, e estamos dando início agora a mais uma videoaula do curso médio em Teologia da Escola Teológica Shema. Antes, porém, eu quero lhe fazer alguns pedidos muito especiais. Primeiro, quero lhe pedir que se inscreva em nosso canal. Sim, seja um dos inscritos do canal da Escola Teológica Shema. Curta as nossas aulas se tem abençoado e edificado a sua vida. Também faça algum comentário do que você tem achado da aula ou mesmo fazendo alguma pergunta, além de compartilhar esse conteúdo para abençoar outras pessoas que também desejam aprender mais a palavra de Deus. Sim, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos de amigos, grupo da igreja, para que outras pessoas sejam edificadas. Nós estamos aqui dando aula do curso básico e do curso médio em teologia online, completamente acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Então, se você deseja estudar conosco, entre em contato. Eu tenho certeza que nós poderemos te ajudar a conhecer um pouco mais a palavra de Deus e, consequentemente, crescer na sua vida espiritual e ministerial. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje, Teologia da Vida Cristã. Deus te abençoe. Então, irmãos, mais uma vez, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vos convido agora a se colocar sobre os pés, nós vamos orar, dar início à nossa aula. Podemos dizer, propriamente dita, a primeira aula, visto que a semana passada foi uma aula de apresentação, uma aula inaugural, até reforço. Alunos que estão chegando hoje presencialmente, ou que estão começando a acompanhar hoje através das videoaulas, assista a aula da semana passada, pois lá nós apresentamos todo o conteúdo, toda a grade do curso, o formato do curso, etc. Então, assista a aula, está lá no canal do YouTube como aula de apresentação. Recomendo que assistam. Vamos orar então. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos nesta noite, por mais uma vez sermos agraciados com a oportunidade e o privilégio de estar na tua casa, reunido, ó Pai, com os teus filhos, que são também amantes da tua palavra, desejosos de aprender mais e mais da mesma, se aplicar no entendimento da tua Sagrada Escritura, e nós pedimos, nós clamamos, que o Senhor nos ilumine, nos instrua, abra o nosso entendimento, nos capacite a compreender e, sobretudo, ó Pai, aplicar e viver a tua palavra. Abençoe cada aluno aqui já presente, abençoe os que estão a caminho, abençoe aqueles que nos acompanham através da videoaula, os que estudam à distância, mas também têm se empenhado em buscar o conhecimento da tua palavra. Eu peço a sua bênção, ó Deus, sobre cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, na semana passada, mais uma vez, eu digo que nós fizemos a apresentação do curso e, enfim, apresentamos todas as disciplinas a serem estudadas, falamos sobre o método a ser utilizado no aprendizado, nosso formato pedagógico, e nós iniciamos, assim, a introdução da nossa primeira disciplina, que é a Teologia da Vida Cristã, e hoje nós vamos dar sequência exatamente de onde paramos. Estamos aí na página 9, bem no início mesmo, página 9. Nós falamos aí semana passada os 2 primeiros parágrafos. Eu fiz aqui algumas apontamentos extras e hoje nós vamos aí propriamente então falar dentro do capítulo, aliás, da introdução, ainda não é nem o capítulo 1, da disciplina 1, Teologia da Vida Cristã, o que são as disciplinas da vida cristã. Então, observe aí na página 9, onde estamos. Bom, John Wesley cultivava a piedade de tal maneira que os seus colegas na universidade apelidaram-no de O Metodista, pois no ato de orar e estudar a Bíblia, para ele, de fato, era metódico. Erguendo-se ele como um perfeito exemplo de vida cristã, não lhe foi penoso avivar a Inglaterra do século XVIII. Wesley sabia o quanto são importantes para o crente as disciplinas espirituais.
Então aqui já vai até uma primeira curiosidade, talvez nem todos aqui saibam. Muitos conhecem a igreja metodista, algumas até chamadas de metodista wesleyana. Quem conhece? Já ouviu, já frequentou, já foi algum dia? Conhece alguém que é de lá? A maioria. Talvez não saibam, nem todos saibam, que ela tem esse nome, principalmente esse sobrenome, Wesleyana, justamente para conectá-la ao fundador, John Wesley, este chamado avivalista inglês do século 17. Mas o que também os irmãos talvez não saibam é que não foi uma iniciativa dele, nem a fundação da tal igreja, criar uma igreja, nem tampouco este nome que ela recebe, pela qual até hoje é conhecido, metodista. Na verdade, essa expressão metodista, como a gente acabou de ver aqui, volta até o slide, foi um apelido que deram a John Wesley na época da faculdade, na época dos seus estudos seculares. As pessoas viam em Wesley um cristão metódico, no que diz respeito às suas disciplinas espirituais. Ou seja, era mais ou menos 10 horas da manhã, todos os dias, orar por 30 minutos. Então, todos os dias, 10 da manhã, lá estava ele orando 30 minutos. E as pessoas observavam. 1h da tarde, ler a Bíblia por 1 hora. Estou aqui apenas exemplificando, não sei exatamente como era esse sistema de estudo, de aplicação à sua espiritualidade. Mas o fato é que a biografia dele conta que as pessoas observavam esse seu comprometimento sistemático com a sua vida espiritual, a preocupação em cumprir à risca categoricamente aqueles momentos específicos pré-estabelecidos para cada uma das disciplinas, jejuar constantemente, de tais em tais períodos, ou semanalmente, enfim, oração, leitura da palavra, evangelização, e então o apelidaram, a princípio até de forma pejorativa, como que querendo, vamos dizer assim, zombar dele. Com o passar do tempo, esta alcunha que lhe impuseram se tornou então um nome não mais pejorativo, mas dentro da cristandade, sim, um símbolo de comprometimento com as disciplinas da vida espiritual. E daí, então, depois desse grande movimento de avivamento, começou na Inglaterra e não ficou apenas lá, atravessou o oceano, atravessou o continente, chegou à América. Então, a partir dali, as igrejas que começaram a seguir aquele mesmo sistema, que, repito, não era a intenção de Wesley, a intenção dele era preocupar-se com a sua vida, mas o que eu quero que vocês já entendam de imediato, é que na sua preocupação pessoal, ele impactou várias pessoas e até hoje existem igrejas que seguem o mesmo modelo que ele aplicou para a sua vida pessoal. Olha que interessante, nós estabelecermos compromissos pessoais, individuais com Deus, e as pessoas nos observarem e depois fazerem desse nosso modelo de vida cristã um exemplo a ser seguido, e passa-se os anos, as décadas, os séculos, e até hoje se ouve falar das igrejas metodistas wesleyanas, ou seja, como resultado da sistemática ou do sistemático comprometimento de John Wesley com a sua vida espiritual. Mas vamos trazer aqui, estou ainda aí na página 9, uma definição mais específica de disciplinas da vida cristã. Eu até comentei semana passada, essa nossa disciplina 1, nós estamos aqui iniciando o nível médio por ela, além de ser chamada de teologia da vida cristã, poderia ser chamada de teologia prática, ou também disciplinas da vida cristã. Então, o nome assim, ele não é em si obrigatoriamente este nome que nós elegemos para apresentar esta primeira disciplina. Na verdade, vocês vão perceber que tanto as disciplinas da vida cristã, elas são mesmo na prática a teologia vivida. E eu vou explicar isso melhor, claro, com o decorrer aqui da aula. Mas vamos lá então, essa definição. Disciplinas da vida cristã
são os exercícios espirituais ordenados. Fala de ordem, ordenados na Bíblia Sagrada. Com qual objetivo? Já respondemos, cujo objetivo é proporcionar ao crente uma intimidade singular e aprofundada com o Pai Celeste, constrangendo-nos a levar os que nos cercam a glorificarem o santo nome do Senhor. Então, é uma definição bem básica, diria, de disciplinas da vida cristã. São justamente os exercícios. Quando a gente fala de exercício, estou falando de algo que se faz de forma constante, não ocasional, mas constante, disciplinada, ordenada. A Bíblia nos ordena a nós praticarmos alguns exercícios espirituais. Comentei semana passada, a gente vai voltar a falar. Os quais são, a título de exemplo, oração, leitura bíblica, jejum, dízimos e ofertas, mordomia cristã em geral, não apenas com os nossos recursos financeiros, mas com a vida, dedicando a nossa vida ao serviço da igreja local e da igreja de Cristo, seja lá onde ela estiver estabelecida. Então, são esses exercícios espirituais que nós, quando os cumprimos, que nós, quando os praticamos, nós permitimos que pessoas à nossa volta sejam evangelizados por nós, sem que nós tenhamos a necessidade de abrir a boca, sem que nós tenhamos a necessidade de lhes pregar por intermédio de palavra. Nós vamos pregando por intermédio da nossa disciplina em servir a Deus de uma forma ordenada, ou um exercício constante, enfim. Em linhas gerais, portanto, é disso que se trata essa disciplina. E aí nós vamos definir aqui cada uma dessas principais disciplinas ao longo desse nosso estudo, porque na prática, eu espero que vocês não me decepcionem em me responder o que eu vou perguntar, mas na prática todos nós oramos, né? Quem aqui ora? Opa, glória a Deus. Acredito que quem está acompanhando a videoaula aí também levantou a mão. Aqui todo mundo levantou a mão. Quem aqui lê a Bíblia? Ah, que maravilha, que coisa boa. A gente sabe que isso não é uma obrigação, isto é uma necessidade. Nós precisamos, ou mais, nós dependemos de cultivar essas disciplinas para nos manter vivos espirituais, para nos manter em comunhão com Deus. Senão, veja aqui, é esse o objetivo: proporcionar comunhão, proporcionar intimidade, proporcionar aprofundamento na relação com Deus. Se a gente deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de congregar, deixa de jejuar, deixa de cumprir com as nossas responsabilidades assumidas com a obra de Deus, nós estamos, irmãos, cometendo suicídio espiritual. Estamos lentamente nos suicidando, estamos nos matando de pouco a pouco. Isso precisa ficar muito claro. Então a gente está começando aqui do começo, porque antes de nos aprofundarmos em assuntos extraordinários, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista interpretativo, do ponto de vista exegético, hermenêutico, o que a gente precisa ser profundo mesmo é na vida cristã. O que nós precisamos nos aprofundar, sobretudo, é no relacionamento com Deus. Por quê? Porque, como eu disse na semana passada, e aí mais uma vez eu reforço, quem não esteve presente, assista a aula. Quem está acompanhando a aula a partir de hoje pelo vídeo, veja a aula passada, porque lá eu disse, só vai para o céu. Não sou eu que estou afirmando, e sim a Bíblia. Estou apenas dizendo o que a Bíblia diz. Só vai ao céu aqueles que vivem a palavra, que praticam a palavra. Então, eu não estou aqui fazendo apologia à ignorância concernente ao ensino teológico. Claro que não. Estaria dando um tiro no pé se fizesse isso. Não estou aqui desestimulando ninguém de estudar teologia. Óbvio que não. Estou aqui justamente para ensiná-los. É o meu chamado e eu faço isso com alegria e com prazer. Mas eu estou sendo franco também quando digo que existem pessoas que são excelentes escatologistas, mas não têm o nome escrito no livro da vida.
E tem gente que tem o nome escrito no livro da vida e não sabe nada de teologia. Isso é fato. Isso é fato. Repito, não estou fazendo apologia à ignorância teológica. Só estou dizendo que, em primeiro lugar, o nosso relacionamento e comunhão com Deus. E a teologia, ela não tem por finalidade encher apenas a nossa mente de informação, mas aquecer o nosso coração e despertar desejo de servir a Deus mais e melhor. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Aí estão. As disciplinas da vida cristã são, na verdade, a teologia vivida na prática. Ou seja, é a expressão pública e vivencial da fé que professamos possuir. Assim, a teologia prática pode ser conhecida também como teologia espiritual e teologia da devoção cristã. Nós estamos estudando aqui sob o título de teologia da vida cristã. Poderíamos chamar de teologia prática, teologia espiritual, teologia da devoção cristã. Porque, repito mais uma vez, sem me cansar de fazê-lo, o mais importante porque quando a gente usa o termo teologia, o que é teologia? Teo é Deus, logos, ciência, tratado, estudo. Então, teologia é o estudo sobre Deus. Esse meu estudo sobre Deus deve produzir em mim cada vez mais desejo de servir a Deus melhor. Porque à medida que eu conheço mais a Deus, este conhecimento mais amplo de Deus, isso não deve me transformar em uma pessoa mais orgulhosa. Ao contrário, isso deve me transformar em uma pessoa cada vez mais humilde. Quanto mais eu fico ciente de quem é Deus, da sua grandeza, do seu poder, da sua magnificência, em contraste com a minha pequenez, a minha fragilidade, as minhas limitações, isso não pode me transformar em alguém exaltado, orgulhoso. Ao contrário, isso deve ser muito claro, isso deve ser muito óbvio. Quanto mais eu conheço Deus, mais humilde eu devo me tornar. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu devo desejar servi-lo em amor, com dedicação veemente, sincera. Isto é a teologia espiritual, é o conhecimento de Deus, verdadeiro conhecimento, não um conhecimento meramente acadêmico, empírico, só tratando de forma experimental, fazendo analogias acerca da pessoa de Deus. Não, estou falando de conhecimento prático, relacionamento, vida com Deus, revelação da pessoa de Deus, que nos é permitida pela graça de Deus, por intermédio da palavra de Deus. Isso deve produzir em nós desejo de servir a Deus com qualidade cada vez maior. Portanto, aqui está, o alvo primacial é eternizar o relacionamento entre a alma humana e o Espírito de Deus. Olha, irmãos, só essas informações aqui preliminares devem despertar em cada um o desejo de se esforçar ao limite para não perder nenhuma aula. Porque o que nós estamos aqui afirmando é que esse conhecimento aqui, ele vai nos elevar, claro, se nós nos propusermos a praticar. Se entrar aqui, sair aqui, ou se apenas ficar aqui para depois passar adiante sem viver, não vai mudar nada. Mas se nós nos dispusermos a praticar, nós vamos avançar na comunhão, na intimidade, no relacionamento, e isso vai redundar em qualidade espiritual para nós mesmos. Isso vai nos transformar em cristãos melhores, obreiros melhores, servos de uma forma geral melhor, porque o alvo é esse, eternizar o relacionamento. Olha, é um relacionamento que não vai terminar com a morte, é um relacionamento que vai se perpetuar por toda a eternidade, quer seja pela morte ou pelo arrebatamento, o qual esperamos. Aliás, os primeiros escritos teológicos cristãos ostentavam um caráter fortemente o quê? Devocional, irmão. Infelizmente, em algum momento da história da teologia, houve sim alguns excessos humanistas, materialistas. Sim, existem vertentes, nós vamos estudar teologias contemporâneas, existem vertentes da teologia que humanizaram Deus e divinizaram o homem, inverteram completamente as bases da verdadeira e original teologia. Mas não vem ao caso agora tratar dessas
heresias. Chegaremos lá, mas quando nós retrocedemos aos primórdios, os primeiros tratados, os primeiros escritos teológicos, poderia citar a vida do apóstolo Paulo, contada entre os maiores teólogos da história da humanidade. Será que Paulo não era uma pessoa espiritual? Quantos vocês conhecem, por ouvir falar ou por ler os escritos, que ensinou tanto, de forma sistemática, as teologias a serem aplicadas na igreja cristã, senão o apóstolo Paulo? Ah, mas e Jesus? Irmãos, a gente vai entender que Jesus, ele viveu, ele encarnou, ele viveu, ele veio com o objetivo de morrer por nós, fundou a sua igreja, nos comprou com seu sangue, mas quem sistematizou as disciplinas a serem observadas pela igreja foi o apóstolo Paulo. O que eu estou querendo dizer não é que Paulo é mais importante que Jesus. Estou querendo dizer que Jesus fundou a igreja, comprou a igreja, salvou a igreja, formou a igreja, e quando a igreja começou os seus primeiros dias, semanas, meses e anos, começaram os problemas. E quem é que foi resolvendo os problemas e escrevendo, quando acontecer assim, você faz assim, quando for por esse caminho, resolve assim. Aí Paulo é que na prática foi orientando a condução da igreja. Interiormente o Espírito Santo enviado por Jesus, mas do ponto de vista humano, o apóstolo Paulo. Então, volto a dizer aqui, os primeiros escritos teológicos, eles tinham um caráter fortemente devocional, como os pais da igreja, os pais da igreja, quando falamos deles, estamos falando de uma era logo após a era apostólica. Tem a era apostólica, os 3 primeiros séculos, e depois tem a era dos pais da igreja. Eles seguiam também essa linha devocional. E aí, estes, embora gigantes na teologia, humilhavam-se todas as vezes que se punham a descrever a beleza da comunhão cristã. Então é possível eu, você, nós sermos exímios conhecedores da teologia, profundos conhecedores da teologia. É possível sermos pessoas extraordinárias no que diz respeito ao conhecimento teológico e ainda assim continuarmos cristãos humildes, e ainda assim continuarmos sinceros servos de Deus. Que existem aí aqueles que propagam que a teologia esfria o crente, desvia o crente, até hoje, irmão, pleno século XXI, ainda ouço isso de vez em quando. Até hoje a gente tem que ouvir pessoa falando que teologia é do diabo. A primeira escola teológica foi formada. Isso é bobagem. Eu não estou aqui negligenciando o fato de que existem vertentes teológicas equivocadas, deturpadas, mundanas. Mas o fato é que na origem não era assim. Na origem, ou seja, na época apostólica não era assim, na época dos pais da igreja não era assim. Então nós temos que mirar neles, tê-los como exemplo e seguir essa linha nos dias atuais. Então, olha aqui, umas palavras bonitas, daquelas boas da gente cobrar na prova. Aliás, tem prova, tá, irmãos? Porque crente gosta de prova. Se eu não der prova, irmã Dilma, o pessoal briga comigo. Que história é essa? Crente gosta de prova. Então fique tranquilo, vocês vão ter prova. E eis aí, umas palavras bonitas para cair na prova, né? Ortodoxia e ortopraxia. Será que tem alguma coisa a ver com aquele médico que cuida dos ossos? Não, também não, né? Vamos lá. O que é isso aqui? Estou fazendo um adendo aí, viu, irmãos? A gente já leu aí a página 9, estamos lá no início da 10, mas aqui vem aqueles adendos extras. Então vamos falar aqui de ortodoxia e ortopraxia. São dois conceitos. Dá uma olhada aqui nos slides que não tem aí não. Se você quiser usar o finalzinho da página 11 para anotação, pode fazê-lo, tirar foto, enfim. Dois conceitos interessantes para conhecermos. Estudando a etimologia destas palavras temos. Deixa eu explicar aqui para quem não sabe e lembrar para quem sabe. Quando eu uso esse termo aqui, etimologia, o que é etimologia? Etimologia é estudo da origem das palavras. Etimologia é estudar a origem das palavras.
Então, quando eu falo que nós vamos ver a etimologia da palavra, significa que nós vamos lá no seu original. Se é uma palavra de origem hebraica, vamos entendê-la à luz do hebraico. Se é uma palavra de origem grega, vamos entendê-la à luz do grego. Aqui é uma palavra grega. Aliás, duas. A primeira palavra é orto, que significa o quê? Só para ver se vocês conseguem mesmo ver daí. Orto significa? Correto. Doxia ou doxa, opinião, louvor. Existe até um capítulo da Bíblia que o final dele é o capítulo 12 de Romanos. Os últimos 3 versículos está escrito na maioria das Bíblias, doxologia. Isto ali é uma expressão de louvor, né? Com profunda riqueza, conhecimento, sabedoria, porque dele, por ele. Aí está em cima lá, doxologia. O apóstolo Paulo, depois de um tratado teológico extenso, ele encerra, teologia, aí ele encerra adorando, doxologia. Então, doxa, correto. Aliás, orto, correto. Doxa, opinião ou louvor. Portanto, ortodoxia é sinônimo de fé correta, crença correta, sã doutrina, que é a doutrina sã de saudável, de genuína, de perfeitamente irmanado com a essência, com a verdade. Então, quando nós falamos que somos ortodoxos, o que isso significa? Significa que nós temos compromisso com a verdade como ela é, no seu original, na sua raiz, na sua essência. Isto é ser ortodoxo. Isto é ter ortodoxia, isto é ter uma visão sadia da doutrina bíblica, das escrituras. E a outra palavra, ortopraxia. O orto é correto e praxia é prática. Prática. Então nós temos ortodoxia e ortopraxia. Aqui é sinônimo de prática correta. Para vermos a importância da união dessas duas práticas para a vida cristã, lembremos da parábola do bom samaritano. O que diz aquela parábola? Não dá tempo aqui de eu explaná-la por completo, o tempo não vai permitir, mas deixa eu lembrá-los. Um cidadão que estava viajando de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de salteadores, ficou caído à beira da estrada meio morto, esperando ser ajudado por alguém que tivesse compaixão tanto dele quanto do estado em que ele estava e pudesse ajudá-lo. Passou por ali alguém que tinha ortodoxia, um príncipe da sinagoga, um doutor, aliás, passou primeiro, foi o sacerdote, é isso, confundiu o doutor da lei para quem Jesus está falando a parábola, lá no início. Jesus está conversando com o doutor da lei, que indagou a Jesus sobre o que fazer para ser salvo. Jesus respondeu que ele devia cumprir todas as determinações da lei. Ele disse que fazia, né? Mas qual é ela então? Em resumo, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Jesus disse: então é isso que você tem que fazer, praxia. A ortodoxia dele era ok, amar a Deus e amar o próximo. Muito bem, a sua teologia é nota 10. Agora, para você herdar a vida eterna, você tem que transformar isso em quê? Em prática. Aí ele perguntou: mas eu não pratico porque eu não sei quem é meu próximo. É isso que me atrapalha vamos dizer, avançar da ortodoxia para a ortopraxia. Aí Jesus vai contar a parábola, e aí então, num determinado momento da parábola, lá vem o sacerdote, voltando nesse ponto aqui, o sacerdote tem ortodoxia, vê o homem caído, passa de largo, não tem ortopraxia. O levita, da mesma forma, tem ortodoxia, conhece da lei, conhece da liturgia, do seu cargo, da sua função, serve no templo, mas da porta para fora do templo não tem vida prática. E aí passou alguém que não tinha uma boa ortodoxia, era um samaritano, mas quando ele viu o homem caído, ele se moveu de íntima compaixão e foi até ele. E aí olha que interessante, Jesus pergunta então ao doutor da lei: quem é o próximo? E aí o doutor da lei responde: este último aí, o que usou de misericórdia, se referindo ao samaritano. E aí a parábola termina com Jesus dizendo assim:
Qual foi, aliás, vamos só para vocês relembrar. Qual foi a pergunta do doutor da lei a Jesus? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Que atitude eu devo tomar para ter direito ao céu? Qual é o estilo de vida que eu devo seguir, como eu devo me conduzir para ter direito a ser arrebatado ao céu, à vida eterna? E aí então no final da parábola, Jesus disse para aquele homem, doutor da lei: faze o mesmo, ou seja, faça o mesmo que o samaritano, e você vai ter direito à vida eterna. Em outras palavras, Jesus está valorizando mais a ortopraxia do que a ortodoxia. Jesus está dizendo que mais importante é ter vida do que simplesmente conhecimento. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, todos conhecemos, a morte de uma igreja acontece quando ela não associa a doutrina com a vida. Aqui é a chave, irmãos. A gente vive o tempo dos extremos. Nós temos muitas igrejas extremamente zelosas da doutrina, mas completamente descomprometidas com a vida prática. Temos igrejas que têm uma atitude prática intensa, está sempre na rua evangelizando, fazendo uma obra social e tal, e muito barulho na sociedade, mas não tem muito compromisso ortodoxo com as Sagradas Escrituras, não está muito apegado a essas questões mais, vamos dizer assim, sim, bíblicas, não estão muito apegados. Então a gente tem os extremos, ortodoxos que faltam práticas, e pessoas cheias de prática que falta a ortodoxia bíblica. A igreja de Éfeso foi elogiada por Jesus pelo zelo doutrinário, mas foi repreendida por ter abandonado o amor. É o amor que nos leva a ter boas atitudes práticas, especialmente o amor ao próximo, que nos leva a ter boas atitudes práticas, uma vida cristã prática de qualidade, o amor. A igreja de Éfeso, se você olhar aí, o tempo não vai permitir, eu até ia falar aqui, mas o tempo corre rápido demais. Aí você vai ver, Jesus vai dizer que aquela igreja rejeitava as falsas doutrinas, colocava à prova aqueles que se diziam ser pessoas comprometidas com a doutrina, mas não eram, ou seja, eles tinham um bom critério teológico, analisavam o conteúdo, a qualidade do que era ensinado. Tenho a favor de vocês que vocês rejeitam, aborrecem os nicolaítas. Jesus diz assim, que eu também aborreço, estamos certinho, a mesma coisa que eu faço, vocês fazem. Eu não gosto dos nicolaítas, que eles são hereges, vocês também, batemos certinho aí, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o amor. A ortodoxia de vocês é excelente, mas vocês estão tirando zero em vida cristã prática. Então, olha aí a importância, irmãos. Aquela igreja tinha doutrina, mas não tinha vida. Tinha ortodoxia, mas não ortopraxia. Tinha teologia boa, mas não vida piedosa. Jesus ordenou à igreja a lembrar-se de onde tinha caído. Olha, era uma igreja teologicamente nota 10. Irmão, isso é sério, irmãos. Jesus está dizendo, teologicamente vocês são 10, mas estão caídos. Mas como assim? Eu sou 10 em teologia e estou caído? Está caído. Precisa se arrepender e voltar ao quê? Aqui a prática, Essa palavra que eu estou frisando, a palavra que é da praxia. Voltar à prática. Vocês estão caídos enquanto não praticarem o que vocês praticavam, vocês vão permanecer como caídos. Então, voltem à prática das primeiras obras. Se a doutrina é a base da vida, a vida precisa ser a expressão da doutrina. Essa relação é fundamental. As duas coisas não podem viver separadas. Uma igreja viva tem doutrina e vida, ortodoxia e ortopraxia. E aí, irmãos, o pastor tem que ser hábil. O pastor tem que se desdobrar. Por quê? Porque ele lida com esses dois grupos na igreja. E ele é aquele que tem que ter a habilidade de conseguir fazer os dois grupos. Ao invés de um andar em um extremo e o outro em outro,
eles se juntarem no meio e andarem nesse propósito aqui central. Um grupo é extremamente apegado mesmo aos dogmas, não tem nada de errado, é bom, são zelosos mesmo pela doutrina, ótimo, não tem nenhum pecado, é bom, pessoas extremamente ortodoxas, mas às vezes são muito sistemáticas no que a igreja deve fazer fora das quatro paredes, que é um slogan da nossa igreja, fora das quatro paredes. Então eles são mais sistemáticos, não, o negócio é aqui, é a gente aqui e não vamos lá e tal. Aí você já tem outro grupo que também é extremo. O negócio dele é, vamos para a rua, vamos evangelizar, ok, vamos para a rua, vamos ganhar alma, vamos sair na madrugada. Mas eles às vezes não têm um compromisso com as disciplinas de oração, de jejum, de leitura, de escola dominical, de culto, de doutrina. Então calma aí, também não é assim não. E aí é onde que você tem que ter a habilidade de pegar os dois extremos e juntá-los nessa, vamos dizer assim, nessa coluna vertebral, essa linha central, tem que caminhar por aqui, ó. Boa doutrina, boa prática. Boa doutrina e boa prática. Ortodoxia e ortopraxia. Voltando aí, página 10, elementos da teologia da vida cristã. Lá em cima na página 10. Olha aí, irmão, que parênteses gigante que a gente abriu aqui, fechei. De conformidade com as Sagradas Escrituras, na vida cristã, todos os crentes devem submeter-se às seguintes disciplinas. Veja aí: adoração a Deus, leitura diária e sistemática da palavra, oração, serviço e mordomia cristã, testemunho, etc. Obviamente que outros elementos valiosos para a caminhada cristã poderiam facilmente ser aqui arrolados. Todavia, estes são suficientes para fazer-nos compreender o quão sublime deve ser a carreira cristã. Vamos falar, para a gente encerrar essa primeira parte da aula aí, irmos ao intervalo, nós vamos falar aqui de símbolos. A Bíblia ela é riquíssima na linguagem simbólica, na linguagem alegórica, que nos ajuda a entender além do que está simplesmente escrito. Nós temos essas figuras que lançam mais luz, nos ajuda a ampliar o entendimento. E aqui alguns símbolos que existem, pelo menos, eu vou citar aqui pelo menos 3 perfeitos emblemas que salientam as disciplinas da vida cristã. Quais são? O soldado, o atleta e o agricultor. Paulo usa esses símbolos, essas figuras como exemplos para simbolizar o cristão em seu compromisso, em seu comprometimento ávido, seu comprometimento com afinco de viver um cristianismo prático. Lembrando que sem exercício, perseverança, sacrifício pessoal, jamais um soldado será bem sucedido no campo de batalha. Estamos falando do primeiro, soldado. Ou ainda um atleta nas competições públicas. Se o atleta não tiver disciplina, perseverança, sacrifício, exercício, não vai ter bom resultado nas suas competições. E o agricultor no amanho da terra, no trato da terra, no cultivo da terra. Imagina se o agricultor também não for disciplinado, não for ali comprometido com suas responsabilidades, não vai extrair o melhor resultado da terra, né? do plantio que ele se propõe a fazer. Então vamos entender isso melhor aqui, vou ampliar mais cada um desses, começando pelo soldado. Está aí o primeiro ponto, na página 10, a disciplina do soldado. Como soldados de Cristo, hajamos de modo disciplinado e perseverante, a fim de agradar ao que nos arregimentou para a guerra. Exorta-nos Paulo, dirigindo-se a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições, como que? Como um bom soldado de Jesus Cristo. Ele já faz essa conexão. Um bom soldado é alguém que está disposto a sofrer aflições. Ou algum soldado vai para a guerra achando que está indo para Disney, está indo para a guerra achando que está indo para algum passeio. Quando ele sai para ir à guerra, quando ele se arma, quando ele se prepara para ir à guerra, ele já vai ciente, ele já vai cônscio de que ele está indo o quê? Para sofrimento, para situação adversa. Em se tratando de guerra mesmo, literalmente, para matar ou morrer, para ser ferido, para passar adversidades. E aí Paulo está dizendo que Timóteo tem que cultivar essa mentalidade.
Ah, uma mentalidade sofredora. Não, irmão, uma mentalidade de quem está pronto para o pior e continuar firme no propósito. Então sofre comigo as aflições como bom soldado. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Para quê? Porque ele tem o objetivo de agradar aquele que o alistou para a guerra. O foco dele, a meta dele, o alvo dele é agradar aquele que o alistou para a guerra. Então ele não se embaraça com nada, ele não se enrola com nada, ele só tem uma meta: agradar o general, aquele que o alistou para a guerra. Então a primeira figura é essa aí, o soldado. Quando nós pensarmos em disciplinas da vida cristã, nós temos que pensar no soldado. Tem hora para acordar, tem hora para dormir, tem hora para almoçar, tem que preparar sua própria vestimenta, mantê-la sempre bem cuidada, bem limpa, bem organizada. Na hora da guerra, não pode ficar pensando: meu Deus, será que eu guardei o fuzil aonde? Será que eu trouxe? Será que ele está com bala? Não está? Aí agora, está tudo pronto. É a mesma coisa o crente, tem que ter essa disciplina. Está preparado, está apto para uma eventualidade, ele já está ali, usando aqui essa expressão, né, o trocadilho, ponto de bala. Soldado. Sofre, pois, comigo as aflições. Essa palavra sofrer as aflições no original significa estar preparado para enfrentar situações adversas. É isso mesmo. Esteja pronto para enfrentar situações constrangedoras. E aí, irmãos, o que você me diz daquele soldado que, servindo no exército de Jesus, deu baixa, abandonou o batalhão dele, porque um outro soldado não saudou ele com a paz do Senhor? Tem isso, não tem ou não tem? Ah, tem tempão que o pastor me dá a oportunidade para cantar, lá se vai 2 domingos que eu não canto, não vou mais ser crente não. Aí, soldado bom esse aí, hein? Tem aquele lema do exército, né? O exército pode passar 1000 anos sem lutar. Você conhece esse lema do exército? Ele pode passar 1000 anos sem lutar, mas não passa um dia sem treinar. Esse é o lema. Ah, vai ter guerra, vai ter, não vai ter? O Brasil não é um país... a gente não tem guerra mesmo. Esse negócio para lá, ele não vai entrar em guerra mesmo. Pessoas fossem ter essa mentalidade. A gente é país pacífico mesmo, não arruma problema com ninguém. Para que ficar sustentando aí esses montes de soldados? Larga isso para lá. Imagina se a gente fosse ter essa mentalidade. Não, a gente pode passar 1000 anos sem lutar, a gente não vai passar um único dia sem treinar. Porque se eventualmente a luta aparecer, a gente não vai começar a treinar, a gente está treinado. Essa mentalidade, irmão, característica do bom soldado. Olha a primeira característica. Leia aí vocês, qual é a primeira característica? Você conhece o seu? Você conhece seu inimigo? Você acha que um soldado vai para a guerra sem saber com quem ele vai lutar? Hoje em dia, principalmente, irmão, o principal no exército é a inteligência. O serviço de inteligência, a guerra é ganha ali no serviço de inteligência. Dependendo do serviço de inteligência do exército daqui, já tomou conhecimento que o exército de lá tem uma capacidade bélica 3 vezes maior do que o de cá, ele já vai de bandeira branca já, irmão. Ó, não vai não, a gente já está ciente, lá tem isso, tem aquilo, a gente não vai dar conta, já vai de bandeira branca, já faz um acordo de paz. Então você tem que conhecer. Por outro lado, se você é um soldado que sabe que quem está do seu lado, que quem te alistou, que o seu general jamais perdeu nenhuma batalha e não pretende perder a primeira vez esta batalha que você está nela não, viu, irmão? Ele nunca perdeu e ele não está interessado em fazer da batalha que você está enfrentando a primeira. Então você vai ciente de que o inimigo do lado de lá é forte, sim, mas o que está conosco é maior. Mas só que tem soldado que não conhece nem o de lá nem o de cá, está aí, ó, perdido na batalha. Segunda característica do bom soldado: preparar sua vida para o sofrimento. Já falamos isso. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. O lema é esperar o melhor, mas estar preparado para o pior. Eu tenho expectativa pelo melhor, desejo pelo melhor, anseio pelo melhor, mas tenho que estar pronto para o pior. Isso é característica do soldado. Outra característica: se revestir de toda a armadura. Tudo que ele tiver direito ele usa.
Você pode usar, não, isso aqui não, isso aqui não. Posso usar? Está ao meu dispor? Ele vai usar tudo que ele tenha à sua disposição, toda a armadura. E aqui, claro, nos remete a Efésios 6, né? E quarta característica, manter seu foco na vitória. Todo cristão deve ter essas características, mano. Na vida cristã, devemos ter essas qualidades, devemos ter essas disciplinas, esse empenho. Vamos falar do atleta agora. No tempo de Paulo, eram os atletas mais do que disciplinados, hoje também. Na conquista de uma coroa de louro, era o prêmio daquela época, aquela coroa com louros. E aí eles se empenhavam além de suas forças, perseguiam o impossível. Descreve-os o apóstolo Paulo da seguinte maneira: e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então, o atleta, ele tinha que saber as regras e ir até o limite dentro das regras. Dentro da regra. Ele se preparava, ele se disciplinava, se esforçava para ele ter bom resultado, mas sempre observando a regra. Muitos foram os atletas que, por falta de disciplina, caíram em opróbrio e tudo perderam. Outros, porém, até mesmo de coisas simples, ilícitas. Olha isso aqui, irmãos, é importante para meditarmos. Alguns se abstêm, abrem mão de coisas simples e de coisas que são lícitas, porque tinham em mente o estabelecimento de um novo recorde e a conquista de mais uma medalha. E às vezes é o que a gente olha, é algo que nós não deveríamos fazer, mas não conheço ninguém que não faça. Não deveríamos fazer, devemos nos policiar o máximo para não fazer, mas infelizmente fazemos, que é o quê? A comparação. Comparar um com o outro. Comparo a minha vida com a do outro, comparo o meu ministério com o do outro, essas comparações. Isso não deveria existir. Aliás, que a única comparação que a Bíblia ela nos orienta é com Cristo, ter Ele como alvo, meta e perseguir esse objetivo, ser como Jesus. Vou conseguir nunca, mas você tem que ficar nessa meta, se comparando sempre com Ele. Fulano fez, não interessa, estou olhando aqui Jesus. Fulano, não importa, aqui, ó, Jesus, minha meta, meu alvo. Mas na prática, infelizmente, costumamos nos comparar com esse, com aquele outro. E às vezes a gente se pergunta, por que o ministério de fulano, de ciclano, é mais eficaz, é mais frutífero, vamos dizer assim, é mais exitoso do que o meu? Aí às vezes você vai perceber, ele se abstém do pecado, como você, ok. Mas ele se abstém de outras coisas que é lícita, que não é pecado, não são pecado, mas ele abre mão para poder fazer uma consagração além, uma dedicação além, uma entrega além. E aí às vezes é onde a gente esbarra. Não, eu estou pronto a ir até aqui. Passar disso é onde a gente fala, tem coisas que são lícitas, não são pecados, mas pode ser roubadores de tempo, podem se transformar em distrações que nos roubam o foco, podem tirar as nossas energias físicas, emocionais e mentais, para depois, quando nós formos aplicá-las no serviço do reino, elas já estão aí com algum déficit, porque nós dedicamos tempo a alguma outra coisa, que não é pecado, que é lícito, mas tomou tempo, transformou-se em distração, desgastou-nos mentalmente, fisicamente, emocionalmente, e aí quando nós vamos para o serviço do reino, estamos nesse déficit. O soldado, aliás, o atleta não, o negócio dele é aquele objetivo. A Olimpíada é daqui a 4 anos, ele não vai começar a se preparar quando faltar 6 meses. Ele já vai começar agora. Aí já começa aquele negócio de dormir cedo, acordar bem cedo, e por aí vai. Irmão, eu tenho um bom tempo já, eu nunca esqueci, eu vi uma reportagem, uma entrevista, hoje ele já está até muito fora dos holofotes da mídia, porque acabou entrando em alguns problemas pessoais, enfim, mas tinha um jogador de golfe, talvez você já tenha ouvido falar, Tiger Woods, ele, no auge da sua carreira, ele se transformou no atleta mais bem pago de todo o planeta.
ele tinha um salário astronômico, ele era o número 1 de todos os esportes, todos, futebol, basquetebol, vôlei, etc. Ele era o número 1. E aí, ele era negro, já tinha esse peso contra ele. Ele diz que ele já via que ele precisava se superar ainda mais, porque ele praticava um esporte que naturalmente é elitizado, e ele era alguém que não era da elite, então tinha esse peso a mais, e etc. Enfim, mas o que eu quero chegar é o detalhe. Lá nessa entrevista e tal, ele estava no auge, e o repórter perguntando isso e aquilo, como é que ele fazia a sua preparação e tal. E aí, em um determinado momento, o repórter: como é que você consegue daqui dar uma tacada e essa bolinha entrar num buraco? Ele falou lá jardas, a medida lá, a distância que era muito grande. Como é que você consegue? Aí ele perguntou para a repórter: o que você costuma fazer entre 2 e 4 da manhã? A mulher falou: dormir. Ele: pois é, eu já estou aqui, ó, sem ver nada, pá, pá, no escuro, sem ver nada. E aí, quando eu faço isso na luz do dia, aí a mulher ficou assim, falou: essa que é a diferença. Enquanto os outros adversários meus estão dormindo, eu estou aqui, ó. Aí quando a competição começa de manhã, isso aí, ó, posso fechar o olho que eu já sei onde está o buraco. É esse ir além que nós estamos falando aqui. O problema é que muitos não estamos dispostos a ir além. Queremos os resultados, mas não a dedicação. O atleta, olha a disciplina do atleta, irmão. De um atleta de elite, de um atleta de ponta, a disciplina é muito grande. Então, sempre visando aí a linha de chegada. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é o que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. E aí Paulo então indaga: nós não deveríamos muito mais, visto que estamos em busca de uma incorruptível? Se alguém se esforça tanto para 5 minutos de fama, imagina nós para termos direito ao prêmio eterno. Não deveríamos nos esforçar mais? Essa que é a questão. Aí Paulo diz: eu assim corro, não como um indeciso, eu combato, não como batendo no ar. Ele vai agora já falando do pugilista. Antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão. Eu não permito que o meu corpo me domine, eu o domino. Eu não permito que a minha carne tome as rédeas, eu é que tomo as rédeas dela. Eu não permito que a minha vontade terrena lidere as minhas ações, mas eu submeto ela à escravidão, eu a subjugo. Com qual objetivo? Para que eu não seja contado entre aqueles que pregam para os outros e ele mesmo tem a sua vida reprovada. Então ele tem esse entendimento: eu preciso fazer além, eu preciso fazer além. Isto é disciplina, irmãos, isto é disciplina. A primeira parte aqui do texto fala de esmurrar o corpo. A palavra grega é esta, rupopiazo, que também significa espancar, tratá-lo rudemente, discipliná-lo pelo sofrimento. Isto aqui principalmente se tratando, agora Paulo está fazendo essa analogia do corpo com a carne, a natureza carnal. Paulo diz: olha como é que eu trato a minha carne, eu trato ela mal. Eu trato a minha carne, eu esmurro a minha carne, eu faço ela sofrer. A minha carne está lá pedindo: pecado, pecado, pecado. Você vai ficar aí, você vai morrer seco, eu não vou te dar o que você quer. Então é isso, essa analogia que ele está falando. Eu submeto a minha carne, eu coloco ela numa situação difícil. Por quê? Porque eu não quero pregar para os outros e eu ser reprovado. Eu preciso ser aprovado. Para isso eu tenho que ter essa disciplina. Sendo assim, necessário disciplinarmos o nosso corpo se quisermos fazer a vontade de Deus. Nem sempre se espera o prazer de algo para ser realizado, né? Não é sempre que a gente faz o que gosta, irmão. Precisa fazer algumas coisas que precisam ser feitas, independente de gostar ou não. Mas é uma demanda da obra que precisa ser realizada, independente da sua vontade, do seu prazer. Você tem que pensar no reino, no prazer que isso proporciona a Deus. Paulo tinha essa mentalidade. Finalmente, a disciplina do agricultor.
A agricultura é a mais antiga das ciências, foi o primeiro trabalho de Adão e Eva, o amanho, o trato, o trabalho na terra, principalmente depois da queda de nossos primeiros pais, tornou-se árduo e estressante. Esse porque o agricultor tanto carece de disciplina e paciência. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Imagina um agricultor indisciplinado, que vai um dia, não vai dois, aí depois vai. Num dia ele levanta cedo, 4 da manhã e vai para a roça, no outro dia, hoje eu vou dormir até 10. Imagina que colheita que ele vai arrumar. Tem aquele compromisso, é todo dia, você sabe, a vida na roça. Eu estou dizendo assim, você sabe, até parece que eu estou falando aqui para todo mundo que, pelo menos de ouvir falar. Você já ouviu falar como é que é a vida na roça, né? O pessoal lá não dorme até 10 da manhã, depois que levanta, vai lá mais 1 hora de zap, para começar as atividades do dia, né? Tem que atualizar as redes sociais, tem que olhar e tal, para depois, não, irmão, a disciplina lá é pesada. De início, lança o agricultor a semente no campo, com o passar das semanas busca o resultado de seu primeiro trabalho. Paciente que é, rega a terra, perseverante que sempre foi, vai espantando as aves que menosprezam-lhe o labor, que quer arrebatá-la a semente solitária, mas transforma-se esta num arbusto, enflora e não demora muito, já quer frutificar. Imagina se ele deixar lá, né? As aves de rapina vir e comer a semente que ele lançou, se ele não cuidar, se ele não regar. Então, para ter resultado, tem que ter o compromisso, tem que ter a disciplina, tem que lançar a preciosa semente, porque quem lança andando e chorando volta como? Com alegria, trazendo consigo os molhos. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Conclusão, para nós irmos aí a um breve intervalo: sem disciplina não poderemos jamais agradar ao que nos arregimentou para o seu exército. Adoremos, pois, a Deus, leiamos a Bíblia, oremos, exerçamos a mordomia de nossos corpos, haveres e tempo. Somente assim haveremos de exaltar a Cristo em nosso ser. Sejamos, portanto, disciplinados em tudo, dominemo-nos, pois em todas as coisas. Então a gente encerra aqui essa introdução. Nós vamos aí ao intervalo de 10 minutos e voltaremos então aí falando do capítulo 1, que é a comunhão com Deus. Amém? Vamos lá. Retornando, vamos lá, irmão, retornando, são 8h50, nós vamos até 9h30, vamos procurar sempre não passar do horário, eventualmente, para fechar um capítulo, passa 5 minutos, mas vamos buscar ser criteriosos aí, e terminar sempre dentro do horário, só para já deixar os irmãos mais tranquilizados quanto a isso. Retornando então, capítulo 1, página 12, vamos falar a partir de agora então sobre comunhão com Deus. Estamos falando das disciplinas da vida cristã e nós trouxemos aqui como conceito que o principal objetivo das disciplinas é proporcionar-nos um relacionamento mais profundo, mais estreito, mais eficaz com Deus. E obviamente estamos falando de comunhão com Deus. Por isso o primeiro capítulo, comunhão. Aqui a palavra ali ficou meio claro, talvez até para quem esteja assistindo o vídeo não consiga perceber, mas está lá em cima em grego e aqui já transliterado a palavra conhecida, koinonia. Página 12, a comunhão com Deus é a íntima, ou melhor, é a intimidade que o crente, mediante a obra redentora de Cristo e por intermédio do Espírito Santo, desfruta com o Pai eterno e que o leva a usufruir de uma vida espiritual plena e abundante. Segundo o dicionário bíblico Strong, a palavra grega usada para comunhão está aí, koinonia. E esta expressão traz como significação etimológica, só lembrando, quando falamos de etimologia,
origem da palavra. Então aqui o significado etimológico de koinonia é fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, relação, intimidade. Então aqui eu extraí principalmente estes significados aqui: relacionamento, intimidade. Então quando falamos de koinonia, estamos falando de comunhão, consequentemente estamos falando de relacionamento e consequentemente estamos falando de intimidade. Ainda na página 12, andar com Deus é o mais perfeito sinônimo de comunhão com o Pai. Diz-nos as Sagradas Escrituras que Enoque, olha o Enoque aí, Enoque andou com Deus, e tão profunda era a intimidade que fruía com o Salvador, com o Senhor, que o próprio Senhor um dia o tomou para si. Está em Gênesis 5:24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vivendo ele numa das eras mais ímpias da história da humanidade, não somente andou com Deus, como também testemunhou publicamente acerca da justiça divina. Sua comunhão com o Senhor, portanto, não era apenas particular, era notória e aberta. O profeta do Altíssimo condenou toda a sua geração que, irremediavelmente ímpia, recusava o oferecimento da graça divina. Andar com Deus significa ainda ter uma vida como a de Eliseu, que por onde quer que fosse, era de imediato reconhecido como homem de Deus, e Abraão, chamado pelo próprio Deus de amigo. Então vamos refletir aqui um pouco sobre andar com Deus. É claro que é uma expressão que não se deve ser interpretada ao pé da letra. Não é que alguém caminha lado a lado com Deus. Andar, caminhar, mas significa ter um relacionamento estreito, ter uma comunhão estreita, estar no mesmo propósito, estar na presença desta pessoa continuamente, no caso de Enoque, na presença de Deus todos os dias. E aí, irmãos, a história de Enoque, por ser muito curta, ele aparece e some muito rapidamente, está ali no meio de um período de genealogia, de linhagens de Sete, linhagem de Caim, está ali no meio dessas linhagens, aparece a história dele, e logo depois nós temos uma história que tem mais notoriedade, que é do próprio Noé, a arca e tal. Mas o contexto que ali está sendo apresentado é justamente um contexto em que Deus se refere à humanidade como pecando de tal maneira que Deus decidiu destruir a todos. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é que o mundo atingiu um nível de pecaminosidade. A Bíblia diz que isso pesou no coração de Deus, e Deus simplesmente queria destruir toda a humanidade. Porém, Enoque andava com Deus. Ou seja, em um mundo que ninguém andava com Deus, Enoque andava com Deus. Porque é muito fácil andar com Deus quando está todo mundo andando com Deus. A gente está vivendo a época que ser evangélico é popular. Quem tem mais tempo de crente, assim, quem é bem mais velho, tipo pastor Elias aqui. Aí não, né, pastor Elias? Aí, brincadeira à parte. Quem tem mais... Isso eu já peguei essa época também. Que crente sofria bullying na escola, que era aquela coisa complicada, ir para a igreja com a Bíblia, o pessoal zombava, ria, aí os crentes... A gente era minoria, era o grupinho, era os ignorantes, enfim, aquela massa de manobra que eles chamavam, que dava dinheiro a pastor, era um grupinho. Então a pessoa tinha que ser muito crente, porque ninguém era crente. E ser crente naquela época era enfrentar o sistema, era não ter amigos, era ser mal visto na escola, é ser o cidadão esquisito, escanteado e tal e tal. Agora, irmão, todo mundo é crente. Todo mundo é crente, assim, entre aspas, né?
Aí você vai lá, fulano é crente, o ator tal é crente, o jogador de futebol tal é crente, e não sei o que da novela é crente, não sei quem é crente, não sei, todo mundo é crente. A cantora lá da música sertaneja é crente, o que canta lá hip hop é crente, o cantor de funk é crente, e não sei, é crente. Agora todo mundo é crente. A gente está falando, eu estou sendo repreendido aqui duramente por alguém que disse que não era crente, era gospel, ou são gospel, né? Quase saiu uma cuspida, uma gospel. Mas o fato é, o cenário de Enoque era diferente. O cenário de Enoque era diferente. Enoque andava com Deus. Deus era como se Deus todos os dias, semelhantemente ao que fazia com Adão, descendo todos os dias na viração do dia para ter aquele período maravilhoso de comunhão, de intimidade e relacionamento. Era como se Deus fizesse o mesmo com Enoque, como se Deus viesse sempre ao encontro de Enoque, como se Deus viesse sempre receber o culto de Enoque, a adoração de Enoque. Deus tinha prazer de vir ao encontro de Enoque, mas chegou um momento que Deus decidiu que não viria mais, porque a terra estava inundada em pecado, e aí Deus decidiu não vir mais, mas Deus não queria abrir mão da comunhão com Enoque, Deus não queria abrir mão da intimidade com Enoque. Então como é que Deus vai resolver isso? Eu não quero mais ir até aí, mas não quero abrir mão da comunhão com Enoque, então vamos fazer o seguinte, Enoque, a partir de agora, vem você para cá. É esse o cenário que caracterizará o arrebatamento da igreja. Um mundo que caminha para tratar a igreja de forma hostil, quando a igreja passa a ser uma pedra no sapato no sistema do mundo, quando a igreja começa a atrapalhar toda a programação da nova ordem mundial, enfim, quando o mundo começa a não desejar mais a presença da igreja, e Deus deseja continuar tendo comunhão com a igreja, vai chegar o tempo que Deus tirará a igreja dessa terra, a arrebatará. Então, comunhão com Deus é prática, comunhão com Deus não é meramente teórica, não é só teoria. Ter comunhão com Deus significa ter uma vida prática, íntima. Os santos do Antigo e do Novo Testamento, estão na página 12 aí, não conheciam a Deus apenas teoricamente, conheciam-no em seu cotidiano. Era um conhecimento prático e experimental. Confessa Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso aqui fala do relacionamento. O livro de Jó começa com Jó tendo um nível de relacionamento com Deus, e termina com Jó testemunhando que ele atingiu um outro nível de relacionamento com Deus. Entre o primeiro e o segundo, uma grande provação, é claro, mas até as provações, elas vêm para nos aproximar de Deus, para nos fazer avançar no nosso relacionamento com Deus. O patriarca, apesar de toda a sua piedade, não havia tido ainda uma experiência pessoal com o Eterno. Eis porque lhe foi necessária toda aquela tribulação e angústia, e até mesmo algumas perdas. Mas foi justamente nessa desesperação que veio ele a aprender o que significa amar a Deus e com ele manter um relacionamento aprofundado. Então, irmãos, andar com Deus. Eu vou trazer aqui mais um exemplo. Elias, porque eu trouxe o exemplo do Enoque, e aí às vezes nos é remetido aí o exemplo do Elias. Estão juntos ali, ó. Não é por acaso. Está lado a lado ali, pastor Elias e o Enoque. Um homem que andou na presença de Deus. Quando Elias, ele se apresenta a Acabe. Isso aqui é a primeira menção a Elias. 1 Reis 17, 1. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Até então, ninguém sabia quem era Elias. Ele surge no cenário, em um período em que o pecado estava reinando, imperando, dominando, em que a idolatria tinha se institucionalizado. O que é isso? O pecado era a religião oficial
em Israel. Em Israel, a religião oficial era o culto a Baal, e os dissidentes era quem cultuava Jeová. Então, é esse o cenário em que a hostilidade a quem é fiel é imensa, é terrível. E Elias aparece nesse cenário, aparece nesse contexto. Elias era um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas um homem que andava com Deus em tempo de crise política e apostasia religiosa. Olha aí, se eu perguntar a vocês, qual é o nome do pai de Elias? Qual era o nome da mãe de Elias? Os melhores estudiosos da geografia bíblica têm dificuldade em dizer com precisão aonde ficava Tisbé, que é a cidade natal originária de Elias, do outro lado do Jordão, lá nas terras dos Gaditas. E é difícil, que lugar é esse, que buraco é esse, de onde ele saiu, quem é o pai, quem é a mãe? Totalmente desconhecido. Elias foi um homem cuja boca a palavra de Deus era a verdade. Isso é interessante que a viúva de Sarepta diz isso, né? Ele confronta Acabe, aí a ordem de Deus é para que ele fugisse, fosse para o rio, para o ribeiro de Querite, lá ele seria alimentado por corvos, lá ele receberia o sustento da parte de Deus, o alimento dos corvos, bebia da água do ribeiro, a água do ribeiro secou, ele é orientado a ir para Sarepta, lá haveria uma viúva que cuidaria dele, ele chega em Sarepta, contra aquela viúva, preparando para cozinhar o último bolo, ela e o filho comerem e morrerem. Elias então a confronta a fazer aquele bolo para ele, que ele garantiria que o sustento permaneceria na casa daquela mulher se ela fosse obediente àquela direção que estava recebendo da parte de Deus por intermédio do profeta. E aí chega um dado momento que o filho dela morre, e aí você sabe a história. O Elias vai lá no quarto onde o menino está morto, e ali mais um milagre acontece, o menino ressuscita. Aliás, devo lhes dizer, este é o primeiro relato na Bíblia de um milagre de ressurreição. Isso nunca tinha acontecido antes. Isso aqui são coisas interessantes, irmão, porque eu estou falando de alguém que está orando por algo que nunca aconteceu. Eu nunca ouvi dizer que ninguém orou para morto ressuscitar, e agora? Mas hoje você sabe que muitos já ressuscitaram, não tem coragem? Tem coragem de orar para morto ressuscitar? Elias, ninguém nunca tinha feito isso, nunca se ouviu falar que alguém orou e morto ressuscitou. Não tinha nenhum histórico, não tinha nenhuma, nada. Mas o Elias vai lá e ora, e é pela primeira vez na história, registrado na Bíblia Sagrada, uma pessoa ressuscita, aquele menino ressuscita. Aquela mulher e Elias estavam experimentando milagres todos os dias na cozinha. Agora vai experimentar um milagre no quarto. Irmão, aqui é mais profundo, irmão. Eu estou te dando aí a mensagem para você pregar domingo, que você não está anotando. Aí depois, vamos lá. A viúva de Sarepta, ao ver seu filho morto, retornando à vida pela oração de Elias, afirmou. Está lá no texto aqui, eu peguei só a parte final, mas ela diz assim: agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. O camarada está lá na casa da mulher tanto tempo, todo dia milagre na cozinha, o azeite não acaba, a farinha não acaba e tal, mas só quando o milagre aconteceu lá na intimidade, lá no quarto, agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Uma coisa é pronunciar a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Aqui, irmão, estou falando, eu não me perdi não, a gente está falando de comunhão, está falando de relacionamento, está falando de intimidade. Porque quando Elias apareceu, o que eu disse? Comum era adorar Baal, popular era adorar Baal, o que todo mundo era adorador de Baal. Quem vinha na contramão era o esquisito. O Elias está completamente fora de contexto, está todo mundo adorando Baal, aí chega um camarada que ninguém sabe de onde veio, a cidade de origem, quem é o pai, quem é a mãe, e de repente ele diz: olha, está todo mundo adorando Baal, mas eu estou na presença do Senhor, eu estou vindo da presença do Senhor, eu cultivo comunhão, eu cultivo relacionamento, eu cultivo intimidade em um tempo que ninguém faz, não é quando todo mundo faz.
Não é quando todo mundo está buscando, eu estou buscando também. Todo mundo está orando, eu estou orando também. Não, ninguém está, eu estou. Ninguém vem, eu venho. Ninguém quer pagar preço, eu pago. Ninguém quer se comprometer, eu me comprometo. O negócio de Elias era Deus, comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Então, nem todas as pessoas que proclamam a palavra de Deus são boca de Deus. Isso vai depender do nível de relacionamento, de comunhão, de intimidade. O profeta Jeremias diz que aqueles que são boca de Deus arrependem de seus pecados, andam na presença de Deus e apartam o precioso do vil. M. Bounds diz, com razão, que homens mortos tiram de si palavras mortas, e as palavras mortas fazem o quê? Pensou? Pregador morto, pregando uma mensagem morta, vai matar quem está ouvindo ele. Lutero dizia, sermão sem unção endurece os corações. Eu não coloquei aqui, mas o John Wesley dizia, coloque o seu sermão no fogo, ou melhor, coloque fogo no seu sermão, ou jogue esse seu sermão no fogo. Ou você coloca fogo, vida, poder, vigor, unção no seu sermão, ou então você pega ele e joga no fogo, não presta para nada. Esse dualismo aqui, essa decisão, não tem meio termo, aqui não tem terceira via não, é um ou outro, não tem decisão, aqui é ou tem ou não tem, ou tem comunhão ou não tem, ou tem relacionamento ou não tem. As palavras de Jonathan Edwards, precisamos de homens que tenham luz na mente, fogo no coração, homens que conheçam não apenas a respeito de Deus, mas sobretudo conheçam a intimidade de Deus, relacionamento profundo, comunhão. Vamos lá, a comunhão com Deus é uma disciplina consoladora. Página 13 aí, ó. Os santos das eras bíblicas vieram a constatar também que a comunhão com o Senhor não é mera recreação, é uma disciplina amorosa e consoladora. Não fora essa consoladora e amorosa recreação, um homem como Jó não teria resistido todo aquele vendaval que se abatera sobre a sua frágil embarcação, ou na frágil embarcação de sua existência. Apesar de suas grandes e lancinantes perdas, eram grandes aos olhos humanos, sofrimentos, refugiava-se ele na comunhão com seu Deus. Suas perdas eram grandes aos olhos humanos, irreparáveis, todavia confiava nas providências de um Deus de quem era íntimo. Para se cultivar a comunhão com Deus, é necessário que saibamos andar com Ele e como agradá-lo em todas as coisas. Somente assim haveremos de nos achegar em seus átrios. Que coisa linda, hein? Aqui remete o Salmo 84, né? O Salmo 84 expressa muito bem esse sentimento e desejo de quem servem a Deus com inteireza de coração. O Salmo descreve não somente o anelo por estar no templo, mas principalmente na presença de Deus, onde o ser humano é transformado por Deus para ter os caminhos aplanados e abençoados para abençoarem a outros. Eu tinha colocado aqui para lermos o Salmo 84, mas não vamos ler aqui, vou deixar aí para vocês lerem em casa, lição de casa aí. Perceber o anelo do salmista pelos átrios, pelo santuário, mas sobretudo pela presença de Deus. E aí, coloquei aqui, a alma humana anseia, anela, suspira, deseja os átrios de Deus. Disse este romancista russo, Fyodor Dostoiévski, alguns dizem que essa frase é de outra pessoa, mas ele disse também que existe um vazio no homem do tamanho de Deus. Por isso que o homem vive tentando preencher o buraco que há nele. Uns tentam preencher com drogas, outros tentam preencher com jogos, dinheiro, sexo ilícito. É busca de preencher o vazio, álcool, conquistas pessoais. Isso é a busca, o desejo de preencher o vazio que só pode ser preenchido por Deus, porque esse vazio é do tamanho de Deus que há dentro de nós. E aí,
A fome espiritual, aqui eu coloquei umas frases aqui mesmo de efeito, para a gente refletir. A fome espiritual é uma das características do povo de Deus. A ambição suprema do povo de Deus não é material, mas é essa ambição. Estou pegando aqui a expressão ambição por aquele empenho, aquele esforço. Não é por coisas materiais, são por coisas espirituais. É por Deus. E interessante, irmãos, eu coloquei aqui, os cristãos aspiram às coisas mais excelentes, são as espirituais. Interessante que essa relação da fome, da sede da nossa alma por Deus e por tudo que representa Deus é tão interessante que ela guarda uma relação inversa. Como assim? Quanto mais você se alimenta de Deus, parece que mais fome você tem. Quanto mais você bebe de Deus, parece que mais sede você tem. Ao invés de você buscar a Deus e essa busca simplesmente alimentar e definitivamente encerrar a sua fome, essa busca por Deus te dessedentar e simplesmente aniquilar a sua sede, não, é o contrário. Quanto mais você deseja, mais você vai desejar. Quanto mais você se alimenta, mais fome você tem. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Essa é a relação. E aí é por isso que eu coloquei hoje, para que os irmãos já vissem um pouco, os mortos não têm apetite. Uma pessoa morta não tem fome. Não há restaurantes nos cemitérios, pelo menos não para servir os mortos. Assim também uma pessoa sem vida espiritual nunca vai ter fome das coisas de Deus. As coisas de Deus não atraem uma pessoa morta espiritualmente. Ela tem fome do pecado e não do pão do céu. Por que é que uma pessoa morta espiritual, nos dias de domingo, foge de você, porque sabe que você vai passar lá e chama ela para vir para a igreja? Aí ela não quer. Aí um dia ela diz que está passando mal. Outro dia ela diz que tem lá alguma coisa para fazer. Outro dia ela está recebendo uma visita. Outro dia, não sei, ela vai fugindo. Ela não tem fome de Deus. Ela não tem sede de Deus. Ela quer fugir de Deus, de estar na casa de Deus, da presença de Deus. É igual o Adão, está fugindo de Deus. Ela não quer estar na presença de Deus, ela quer pecado. Ela quer, agora, se convida ela. Se você chegar lá no domingo, lá mais cedo, fala, ih, lá vem ele convidar para ir para a igreja. Você fala, não, rapaz, você não está sabendo, não, eu desviei. Eu vim aqui te chamar para a gente ir no bar. Não, no bar dá. Aí você, não, brincadeira, só para saber se você tinha compromisso, vamos para a igreja. Estou dizendo para ninguém mentir, não, mas você fazer esse teste aí, você vai perceber, o problema dela é com as coisas de Deus. O problema dela é com as coisas, não tem fome de Deus. Agora, tenta se lembrar de quando você era um novo convertido. Aí você aceitou Jesus no domingo. Aí o pastor disse que tinha culto na segunda. Aí você ficou feliz da vida, foi o primeiro que chegou na segunda. Aí na terça já ficou aborrecido com o pastor. Esse pastor, por que não põe culto também na terça? Tinha que ter culto na terça também. Aí na quarta você já sabe que não tem culto, não tem curso, não tem nada, você vai caçar um lugar para orar na casa de alguém. Aí você vai no culto, termina o culto, aí você ouve alguém dizer que vai para o monte, você quer ir para o monte. Aí no outro dia vai ter consagração cedo na casa de alguém, você está lá, e vai, e culto, e não sei o que, e vai e tal, e para você, quanto mais atividades espirituais, melhor. Quanto mais culto, festa, congresso, reunião de oração, evangelismo, consagração, oração, você quer estar em tudo. Você tem fome. E quanto mais você come, mais fome você tem, mais você quer. O problema é que nós não podemos permitir que, com o passar do tempo, essa fome de Deus se perca. Esta sede de Deus diminua. Não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que manter essa avidez pelas coisas de Deus que nos movia no começo da nossa fé, nos primórdios da nossa caminhada. Desejar Deus o tempo todo, de noite, de dia, de tarde, e buscando a Deus e desejando Deus.
Assim como uma criança ao nascer deseja o leite materno, uma pessoa ao nascer de novo deseja ardentemente o genuíno leite espiritual. Se você tem fome e sede de coisas celestiais, é porque você recebeu vida em Cristo. Então, isso aqui é um termômetro espiritual, irmão, infalível. Você mede a espiritualidade de alguém pelo desejo das coisas de Deus, desejo de estar presente nas atividades espirituais relacionadas a Deus, a obra de Deus. Isso é um termômetro infalível. Mas se você está cheio com os seus próprios desejos, se está satisfeito com a sua própria vida, então não há sinal de vida espiritual em você. Se você também é aquele que costuma se ausentar dos cultos, você é crente, mas faz parte do grupo que dá desculpa, você que no começo da fé queria que tivesse culto todo dia e agora já acha que tem culto até demais, então tem que repensar a sua espiritualidade. Quem tem fome de Deus, deleita-se na palavra de Deus. Jesus tinha apetite pelas coisas do Pai. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai. A fome dele era cumprir a vontade do Pai. A sede dele era satisfazer a ordem do Pai. E aí nós precisamos nos perguntar: temos mantido esta fome e esta sede de Deus que caracterizou o início da nossa caminhada, trajetória? Por falar em comer a palavra, o que você come, né? Aliás, está ali, você é, né? Já ouviu isso, né? Você é o que você come, não é? Quem já ouviu essa frase? Você é o que você come. Aí está aqui, num prato ali tem novela, tem videogame, tem café, mas café, deixa o café ali. Internet, fofoca, Big Brother e tal. Aí você é o que? Você é resultado disso aí. Você é resultado disso. Qual vai ser as suas conversas se você se alimenta dessas coisas? O que vai dominar a sua mente? Seus pensamentos, sua vontade, consequentemente suas ações. Se você se alimenta dessas coisas aqui, as quais não deveriam. Para nós fecharmos a nossa aula, nós vamos voltar aqui para o material, vamos seguir por ele, daqui por diante. O ser humano, a alma humana anseia pelos átrios de Deus. O ser humano não é o resultado de um processo evolutivo, como propaga errônea e levianamente a teoria darwinista. Na verdade, o homem é a plenitude de um ato criativo de Deus. Desta forma, uma vez que fomos criados por Deus, nossa alma logicamente aflige-se por Deus, anseia por seus pavilhões, e só haveremos de descansar quando nele repousarmos. Vamos falar então o que diz lá o salmista no Salmo 84, os átrios do Senhor. O salmista confessa quão ansioso achava-se ele pelo Deus de Israel. E diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Imagina, irmão, fome de Deus, sede de Deus. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram que... Traduzindo por dia de hoje, minha alma pulou de alegria dentro de mim quando alguém disse: hoje tem culto. Hoje tem culto. Não foi no culto. Ele não se alegrou no culto, na palavra, no louvor, na adoração. Não, ele se alegrou quando ficou sabendo: ó, vamos lá, vamos na casa do Senhor. Aí já me alegrei, já começou a alegria ali. Será que você é assim também? No dia de culto você já fica alegre: hoje tem culto, hoje tem culto, o dia vai ser diferente, hoje tem culto, hoje tem culto. Se é culto de ceia, então, nosso pastor diz sempre aqui de como ele fica duplamente alegre quando se trata da ceia, o coração bate mais acelerado. Hoje tem culto de ceia, celebração, comunhão,
E aí? Você também tem essa alegria, esse sentimento de gozo na alma, por saber que estará, não apenas no culto, né? Você está sempre na presença de Deus, mas especialmente para adorá-lo, para ouvir a sua voz através da palavra, para sentir de uma forma mais especial sua manifestação, a sua presença. Irmão, nos tempos do Antigo Testamento, nem todos tinham o privilégio que nós temos, que é de estar dentro de um templo. Era restrito a um grupo específico de pessoas. Acesso ao lugar santo, restrito ainda ao extremo. Santo dos santos, a restrição então, irmão, é elevada a grau 1000. Uma vez no ano, por uma única pessoa. O sumo sacerdote, no dia da expiação, Yom Kippur, uma vez no ano, uma pessoa, em uma festa específica, Santo dos Santos, o lugar santo, aí já sacerdotes poderiam entrar ali, o pátio, o átrio, levitas poderiam operar naquela região. Já quem não fazia parte, chegava só até o altar do holocausto para entregar a oferta, nem era ele que sacrificava, entregava para outro, fazia a intermediação, vim trazer este culto. O animal era a representação do culto, e você não entregava direto a Deus, entregava para alguém entregar para Deus. Imagina, eu chegasse aqui e tivesse esse intermediário aqui, presbítero Renato, dá glória a Deus aí para mim, dá aí, glória, obrigado, estava com vontade, mas eu não posso, alguém tem que entregar o culto para mim. Imagina, tem que ter um intermediário. Eu quero que a minha adoração chegue a Deus, eu tenho que entregar alguém para alguém entregar a Deus, e aí depois esse alguém vai me dar o feedback. E aí, o que Deus achou? Ele gostou, ele aceitou, que bênção. Imagina, irmão, eu estou traduzindo para você o culto do Antigo Testamento, era esse. Aí agora você tem a possibilidade de chegar aqui face a face com Deus, você fala direto com Deus, Deus fala com você, não obstante o Espírito dele habita dentro de você. Já pensou? Aí é onde nós temos que ter cuidado, de não banalizar. Para que eu vou ao culto hoje? Amanhã tem de novo. Para que eu vou? Depois de amanhã, para quê? A gente vai banalizando, porque nós temos em abundância, mas alguém suspirava por isso. O próprio pai de João Batista, não é? O sacerdote Zacarias, tinha que tirar na sorte ainda quem ia ser escalado. Ele já estava velho, avançado em dias, quando chegou a vez dele de entregar, de oferecer a oferta no altar do incenso, porque era sorteio das turmas, era muita gente querendo, tinha que sortear. Tinha que contar com isso ainda. E aí, não foi esse ano, aí eu esperava outro ano, ainda não foi a minha vez, já estava velho quando chegou a vez dele, de entrar lá e poder oferecer sacrifício. Hoje nós temos tudo isso, não podemos, irmão, perder de vista essa bênção e banalizar. Embora amasse o santo templo, não desejava o salmista propriamente entrar na casa de Deus em Jerusalém. Os átrios pelos quais desmaiava era a presença divina, aquela comunhão capaz de levar o crente ao céu dos céus, mesmo estando ainda na terra. Se avistar os átrios da casa de Deus em Jerusalém, já se constituía numa singular experiência, o que não dizer daquele alto e sublime trono, no qual acha-se assentado o Senhor. Nesse pátio interno, repleto de serafins e santos anjos, é o Altíssimo ininterruptamente louvado. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Imagina, se o salmista anelava pelo átrio. É igual o Salmo, deixa eu falar dele aqui rapidinho, eu sei que tem pouco tempo, mas dá. Pega a sua Bíblia aí rapidinho, no Salmo, deixa eu ver se é o 63, é o 64. Salmo 64, Salmo de Davi, porque não é todos os salmos que são de Davi não, viu, irmãos? Dos 150 salmos da Bíblia, aproximadamente 75, ou seja, a metade pertence a Davi.
Tem gente que acha que todo é Salmo de Davi. Já vi gente falando assim, vamos ler aí no Salmo de Davi, número tal. Aí ele começa lendo o Salmo, o primeiro versículo diz, Salmo dos filhos de Corá. Ele já começou a se contradizer na leitura. Então toma cuidado, viu? Esse Salmo aqui é de Davi. Tá aí, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. 63, né? Eu falei o quê? E qual é? E o que eu disse? E qual que é? 63, irmão, 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. 2. Para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. E aí ele vai, eu vou pular aqui já no 8, a minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Enfim, eu só quero que você saiba o seguinte, esse salmo é de Davi. A maioria das Bíblias vai ter ali na epígrafe dizendo, Davi anela pela presença de Deus, e vem depois escrito numa letra itálica, Salmo de Davi, quando estava aonde? Davi estava no deserto de Judá, quando ele se viu obrigado a fugir de Jerusalém, porque Jerusalém estava sendo invadida pelo seu filho Absalão. E aí ele entrou em conselho e viu que o melhor era evitar uma guerra dentro de Jerusalém, mas que ele fugisse, se preparasse melhor para depois retornar e retomar, portanto, o reino. Então o que acontece? Davi, ele foge, vai para os desertos, fugindo do seu filho. Ele deixa para trás então o palácio, ele deixa para trás o trono, ele deixa para trás a coroa, ele deixa para trás o cetro, ele deixa para trás as concubinas, que o seu filho depois vai até violar, cada uma delas publicamente, justamente para humilhar o seu pai. Ele deixou para trás tudo, e quando ele está lá no deserto, ele não vai dizer, Deus, restitui o meu trono, restitui o palácio, restitui minha riqueza, restitui minha coroa, restitui meu cetro, restitui minhas mulheres e concubinas. Ele está lá dizendo, Deus, eu estou com saudade do templo. É como quem diz, é suportável ficar sem trono, é suportável ficar sem coroa, deixar de ser rei, tanto faz, mas a Tua presença está me fazendo uma falta tão grande, os Teus átrios, como eu vi a Tua fortaleza, eu estou com saudade disso. Aí Deus, vamos fazer um negócio aqui, vamos tirar esse cidadão aqui de cena. Aí você sabe como termina a história do Absalão, Davi volta. Irmãos, tremendo. Davi era um adorador. Eu já preguei aqui numa ocasião, não me recordo agora exatamente qual, mas eu preguei aqui numa ocasião, Davi sabia, não, Davi tinha um atalho para o coração de Deus, tá? Davi chegava lá, rapidinho ele, chegava lá. Você vai ler os salmos de Davi, você não encontra Davi declarando o seu amor pelas mulheres, embora eu acredito que ele amasse suas esposas, né? Era permitido naquela época, era comum os reis, mas ele declarava o amor dele por Deus, e isso provocava o ciúme das suas esposas. Elas ficavam enciumadas, mas porque ele amava demais a Deus na visão delas. E Davi falou, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber de você não, meu negócio é Deus. Uma mulher foi embora por causa disso. Foi ou não foi? Falou, nunca mais vou deitar com você, você vai para lá, quer se meter entre mim e Deus, quem se mete entre mim e Deus só sai perdendo, hein? A Mical se perdeu para lá, o vento foi cerrado, não teve filho, o negócio de Davi era Deus. E aí quando Davi estava em uma situação, agora fugindo, já em outra ocasião, perto da morte, aí ele está lá adorando, olha o salmo que o Davi, o que ele vai dizer no salmo? Ele pergunta para Deus, Deus, os mortos te louvam? Não, morto não me louva. Que vantagem o senhor vai ter então se eu morrer? Aí Deus, melhor ele vive é melhor, ele me adora de um jeito que não dá para perder esse adorador, outro livramento para ele.
Isso é intimidade, mas isso é comunhão. Você tinha um atalho para o coração de Deus, os inimigos quase matando ele. E Deus, se eu morrer, como é que eu vou fazer para eu te louvar? Eu gosto do seu louvor, eu gosto da sua adoração. Então, você não vai morrer não, você vai ficar vivo. De vez em quando, mas essas habilidades chega a arrepia, né? Só de pensar nisso aí. Opa, passando aqui. Tá passando os slides aqui sozinho. Volto que hoje não vai dar para falar da oração, não. Eu tinha preparado aqui, mas vai ficar para semana que vem. Vamos terminar aqui. Então, plenitude da comunhão divina. Sabia o salmista que somente em Deus encontramos a razão de nossa existência e a satisfação plena de nossa alma. Eis porque deixa evolar de seus lábios este lamento, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Em suas confissões demonstra Agostinho, em profundo e incontido anseio por Deus, abrindo o coração suspira: quem me dera descansar em ti, quem me dera viesses ao meu coração e que o embriagasses, para que eu me esqueça de minhas maldades e me abrace contigo, meu único bem. O que evidencia esse anelo? Fomos criados por Deus e por Deus ansiamos. Então nós temos desejo de Deus, nós temos fome de Deus, não é? Quem nunca ouviu, um teólogo muito famoso, ele descreveu esta realidade, e muitos outros pregadores que o têm por mestre reproduzem isso, e vejo isso até de forma coerente, quando ele diz que quando Deus criou os animais, os seres, as aves, os animais aquáticos, as plantas, então Deus criou cada um no seu devido habitat, e a vida está conectada àquele habitat. Portanto, uma planta foi estabelecida para viver na terra. Se você arranca da terra, o que acontece com ela? Ela morre. Os peixes foram criados para viverem nas águas, submersos, ou dos mares ou dos rios. Se você os tira de lá, eles morrem. Quando Deus criou o homem, Deus soprou nas narinas do homem. Então o que há no homem foi sopro divino dentro do homem. Então o homem foi criado para viver em Deus. Se a gente se afasta de Deus, a gente morre. Foi isso que ele disse lá no Éden: no dia que você pecar, certamente morrerá. Por quê? Porque o pecado vai tirar você de mim, e aí você vai experimentar a morte espiritual, daqui a pouco vai chegar a morte física, e se você morrer nessa condição, vai viver ou vai experimentar a morte eterna. Por isso que eu comecei a aula e encerro dizendo: as disciplinas espirituais não se tratam de opções, as disciplinas espirituais se trata de sobrevivência. Se nós não a cultivarmos, morreremos. Quem quer morrer fica sentado, quem quer viver fica de pé, viu? Deus abençoe cada um, irmãos. Eu ia falar a partir de agora sobre oração, mas o tempo não vai dar. Nós vamos orar para encerrar. Quero apenas lembrá-los que próximo domingo, iniciaremos a leitura anual da Bíblia. Quem não veio semana passada, vê o vídeo que nele eu expliquei. A partir de domingo eu vou estar colocando aí 4 capítulos da Bíblia e comentário dos mesmos. E eu marquei essa semana até o dia 5 de dezembro nós teremos lido a Bíblia toda. Começando, portanto, no domingo, dia 20, encerraremos em 5 de dezembro. Ainda vai sobrar 25 dias para encerrar o ano. Se alguém perder um dia, 2, você tem aquela margem no final para recuperar. Então não fique de fora. Todos os que se matricularam hoje, é bom que tenha preenchido a ficha para que a gente possa te incluir no nosso grupo, porque o grupo tem essa finalidade: falar sobre o curso, falar sobre a Bíblia e compartilhar com os irmãos conteúdos relativos ao curso, à Bíblia, etc. Então, nós vamos incluir quem está chegando agora para que participe conosco da leitura da Bíblia a iniciar no domingo. Vamos orar e encerrar esta aula, mais uma vez agradecendo a todos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela noite deste dia, pela aula abençoada que tivemos, pela revelação do céu aos nossos corações, pela forma graciosa como falaste conosco. Tenho certeza que sairemos daqui alimentados e dessedentados, mas isto, ó Pai, não anula a fome e a sede que continuamos tendo de Ti.
continuamos desejosos por mais e mais de Ti. Portanto, continua, Pai, nos conduzindo na Tua presença e dentro da Tua vontade. Leve em paz cada um aos seus lares. Dê-nos, ó Deus, um restante de semana na Tua presença e continue abençoando de uma forma grandiosa e especial a Tua igreja. Oramos a Ti no nome de Jesus. A bênção apostólica, o nosso pastor, vou pedir para ele vir aqui e encerrar, dando a bênção apostólica. Até para o pessoal também que nos acompanha no vídeo. Vocês acham que eu não tenho pastor? Não, pai, tem pastor. Tem pastor também. Tem um pessoal aí que é pregador e não tem pastor não. Eu tenho. O pastor vai dar a bênção apostólica agora para encerrar. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o grande e sublime amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do amado Espírito Santo, seja com todos nós que aguardamos a vinda de Jesus, vamos dizer amém. Amém.